Livro O Despertar da Leoa, capítulo 3, parte 2. Sedadas pelo dia a dia. Certifique-se de não ficar tão absorta e esgotada, cuidando das suas obrigações diárias, a ponto de perder a noção do tempo e cochilar, esquecendo-se de Deus. A noite está quase terminando e a aurora está prestes a raiar. Esteja desperta e alerta para o que Deus está fazendo. Deus está dando os retoques finais na obra de salvação que Ele começou a realizar em nós no momento em que cremos nele. Não podemos nos dar ao luxo de perder um minuto. Não devemos desperdiçar essas preciosas horas da luz do dia com frivolidades e pequenos prazeres, dormindo e vivendo de forma desregrada, discutindo e nos apoderando de tudo o que está à nossa frente. Saia da cama e se vista. Não perca tempo, nem se demore. Não espere até o último minuto. Revista-se com Cristo e esteja em pé e em movimento. Ver Romanos 13, do 11 ao 14. Observe a escolha das palavras desta advertência. Não fique absorta e esgotada com as suas obrigações diárias. Elas irão roubar o valor do seu tempo e fazer você adormecer. Esse manuscrito para a vida é uma ordem urgente para você se levantar e estar alerta e desperta para o que Deus está fazendo. Quando você estiver desperta para o que Deus está fazendo, você saberá o que deve fazer. O tempo de hesitar terminou. É hora de estar de pé e em movimento. O despertador já tocou há horas. A necessidade de um despertar foi enfatizada diante de mim de uma maneira incrível durante uma conversa telefônica recente com uma amiga. Essa amiga me contou que ela e o marido se encontraram com um mestre rabínico proeminente. Ele abriu o coração sobre o quanto se sentia angustiado com relação à situação dos judeus nos Estados Unidos. Aquele rabino viaja e realiza palestras em sinagogas e conferências em toda a nossa nação, implorando aos judeus norte-americanos que orem para que os cristãos norte-americanos se levantem em unidade e entendam seu poder de influência. Ele está preocupado porque a população judaica do país é pequena demais para ficar de pé por si só, se os cristãos não se colocarem ao lado deles como defensores, no sentido de frear a maré de antissemitismo e anticristianismo que se levanta contra todos nós. Muitos de nós estamos desanimados, sedados ou tristemente inconscientes do que está realmente acontecendo no mundo. Será porque por muito tempo temos ouvido um evangelho escapista e tranquilizador que motiva pouco as pessoas a salvarem os perdidos? Será que a falta de movimento e de exercício espiritual nos deixou sonolentas e letárgicas? Será que a opressão legalista ou uma atitude casual com relação ao pecado desacelerou nossas ações, fazendo com que nossas reações fossem retardadas ou amortecidas? Será possível que Deus esteja nos sacudindo para nos levantarmos e ficarmos perigosamente despertas? Nesse caso, não seria a primeira vez. Os filhos de Israel perambularam
no deserto por muitos anos, mais do que o necessário. Eles vagaram sem destino, como um grupo extremamente grande de ovelhas. Às vezes desviavam-se e reclamavam. Outras vezes seguiam obedientemente a nuvem de dia e acompanhavam sob a coluna de fogo à noite. Às vezes eles ouviam seu pastor, Moisés, outras vezes não. Mas quando se reuniram para acampar nas planícies de Moabe, que ficavam na fronteira da terra prometida, sua presença reunida ficou evidente. As nações que os cercavam tiveram ciência da sua chegada. A parada daquele povo não experiente que perambulava no deserto pareceu aos habitantes da terra um ajuntamento de guerreiros poderosos. Não mais um conjunto de escravos de vítimas de abuso. Os israelitas recobraram a sua identidade como realeza de Deus. Israel significa príncipe de Deus. Depois de muitos anos perambulando no deserto, eles se preparavam para se estabelecer. Talvez, mesmo nesse momento, os filhos de Israel não tivessem entendido o que estava tão claramente evidente e aparente aos reis, ao profeta Balaão e às nações inimigas que o cercavam. Eles não eram mais um povo que perambulava, mas adoradores de Deus e guerreiros escolhidos por Ele que não tinham consciência disso. Infelizmente, sem consciência de quem realmente eram e sem a perspectiva correta de quem os cercava, as nações inimigas, os filhos de Deus perderam a visão e o propósito. Eles deixaram de lado sua antiga restrição santa e cometeram um erro de julgamento gritante. Antes de entrarem na terra prometida, eles tolamente fizeram algumas alianças ímpias. Os erros que eles cometeram nos servem de advertência. Será perigoso se você despertar, mas tiver esquecido quem você é. Simplificando, eles fizeram uma orgia no deserto. Os homens de Israel praticaram sexo desenfreadamente com mulheres moabitas que foram enviadas para o acampamento deles, aconselhadas pelo profeta Balaão. Ver Números do 25, do 1 ao 2 e o 31, 16. E depois Apocalipse 2, 14. As mulheres convidaram os homens israelitas a fazer parte da adoração sexual religiosa a Moabe. Os resultados foram desastrosos e o povo de Deus se desviou temporariamente. Antes de tudo terminar, houve uma praga, um sacerdote zeloso e um inimigo confirmado, os midianitas. Deus instruiu Moisés a contar o povo e depois o povo se reagrupou. Enquanto os inimigos de Israel não puderam triunfar sobre eles, entretanto, os inimigos de Israel não puderam triunfar sobre eles. Quando os israelitas eram obedientes, a vitória era segura. Mas sempre que eles agiam na força da direção de Deus, o prejuízo os assolava. Eles se arrependeram e Deus retirou a praga, mas não antes que 24.000 israelitas morressem. Qual é a lição aqui para nós? Se o nosso inimigo não puder nos manter sedados, imóveis e inativos, ele nos seduzirá a contaminarmos os nossos lugares de descanso e a nos envolvermos com formas de adoração ímpias
e perversas. O que acontece quando os cristãos ficam sedados? Eles ficam sentados, acreditando em coisas como: o mundo está descendo pelo ralo, espero que o arrebatamento aconteça logo para podermos todos escapar. Porque eu e o meu marido não podemos mais assistir a vídeos instrutivos de outros casais casados fazendo sexo? É tudo muito assustador. Vou tampar os olhos, bocejando, e agora que meus olhos estão fechados, acho que vou tirar uma soneca. Deus sabe que sou apenas humana e tenho necessidades sexuais que não estão sendo supridas pelo meu cônjuge. Sei que não deveria, mas afinal já estou perdoada. Esse não é o presidente em quem eu votei. Não vou orar por ele. O tráfico sexual e humano é trágico, mas é um problema do outro lado do mundo, certo? Que triste que todas essas pessoas tenham morrido em um terremoto no Haiti e no Chile. Não é ótimo que as celebridades estejam levantando recursos para ajudar? Às vezes sinto vontade de chorar, porque temo que tenhamos nos esquecido de quem somos. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Deus. Somos um povo santo, separado para Ele e para os seus propósitos. Não somos um grupo de refugiados sem pai, desviados e confusos, vencidos pelo pecado e se perguntando se existe um Deus. Somos o corpo coletivo de Cristo e, como tal, estamos destinados a triunfar, a ter vitória e a fazer sinais e maravilhas. Infelizmente,